O Chávez, o problema que ele teve foi que teve tanto dinheiro nessa altura, até vir a crise do petróleo, que resolveu, e só quem não conhece a Venezuela é que pode ver a mudança que ele fez nas barriadas de Caracas. Porque a gente nunca tinha visto um médico que não comia 3 vezes por dia nenhuma. E ele permitiu que durante um tempo essa gente comesse. E isso não é importante para ti nem para mim, mas é importante para as maiorias pobres destes países. O grande problema dos líderes carismáticos é essa desertificação. Não deixam nada. E que não seria possível de modo nenhum aguentar um sistema que o Hugo Chávez estava, sem o Hugo Chávez. E, portanto, as lideranças deviam ter encontrado outra solução. E a solução era, obviamente, não era de maneira nenhuma fazer uma constituinte depois de tu perderes umas eleições. Neste momento está internacionalmente e no Brasil em movimento uma grande campanha para destruir a memória da distribuição social e dos benefícios sociais que durante estes 13 anos foram possíveis. Para muitos brasileiros agora, o petismo foi comunismo, foi Venezuela, que nunca foi, obviamente, sempre governou à direita, e não houve distribuição social, não houve educação pública, não houve saúde pública, não houve nada. É apagar a memória. E o Brasil, isto é perigosíssimo para o Brasil, porque eles apagaram a memória da ditadura. Devido à transição, nunca fizeram uma crítica da ditadura e agora vês os militares a virem outra vez com a superioridade moral dos militares democraticamente. A única utilidade de uma vitória do Bolsonaro é que realmente ela vai permitir agora um repensar. A esquerda tem que abandonar o sectarismo, o dogmatismo ou o contrário dele, que é o entreguismo. Tem que abandonar este tique da esquerda, que é mais fácil à esquerda unir-se à direita do que a outros grupos de esquerda entre si. A corrupção da esquerda não é a corrupção da direita, vocês metam isso na cabeça. Não podem governar à maneira antiga, porque nós vivemos em sociedades capitalistas que continuam com o poder económico, social e mediático quando vocês têm poder de governo. Portanto, a tolerância é zero. Por isso o meu exemplo foi sempre o Evo Morales. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Em novembro de 2007 reuniram-se em Santiago, numa cimeira ibero-americana, Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner, Michelle Bachelet, Rafael Correa, Tabaré Vázquez, José Manuel Zelaya, Daniel Ortega e Alan Garcia. Com alguma relevância política, só destoava o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe. Um ano depois, juntou-se ao clube da esquerda latino-americana, Fernando Lugo, do Paraguai. 11 anos depois, a era de Néstor e Cristina Kirchner chegou ao fim na Argentina. Bachelet foi alternando com o direitista Sebastián Piñera, que ocupa hoje o lugar da presidência chilena. Lenín Moreno, o sucessor de Correa no Equador, afastou-se da esquerda para rumar para os braços dos Estados Unidos. Os conservadores Juan Orlando Hernández e Martín Vizcarra governam as Honduras e o Peru. E o presidente do Paraguai é Abdo Benítez, filho do antigo secretário particular do diretor Stroessner. Até a social-democrata Costa Rica está nas mãos da direita. Entre as quedas, contam-se as destituições ilegais de Fernando Lugo e Dilma Rousseff e o golpe militar nas Honduras. Mas, regra geral, foi o voto que os fez cair. Hoje, as exceções são El Salvador, Uruguai e México, a única verdadeira esperança que sobra à esquerda no continente. Depois há os problemas. A Venezuela, mergulhada numa profunda crise política, económica e humanitária, o governo sandinista da Nicarágua, que esmagou os protestos sociais e se afunda em corrupção, e Cuba. A crise na Venezuela e a assustadora vitória de Jair Bolsonaro no Brasil são dois acontecimentos que, fechando um ciclo, podem estar a abrir outro bem mais complexo do que a mera alternância entre governos de esquerda e de direita. Já não estão em causa conquistas sociais dos últimos anos, mas o processo de democratização recente. Este é, por isso, o momento de fazer um balanço do domínio da esquerda na América Latina, das conquistas sociais e da emancipação dos povos, mas não só.
A esquerda tem de se confrontar com as cedências que fez, as que tinha de fazer e as que não podia fazer, com uma relação com as oligarquias nacionais e com a corrupção, com a participação popular e o protesto, e com modelos económicos extrativistas incompatíveis com qualquer processo de democratização social. Mas também obrigam todos os que defendem a democracia a perguntar-se quais são os limites que este mundo permite aos povos. Boaventura de Sousa Santos é o meu convidado de hoje. Conhece profundamente a América Latina e envolveu-se ativamente em alguns desses processos, sem perder o sentido crítico quanto ao caminho que muitos seguiram. Sociólogo, académico e diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é uma voz com peso no Brasil e na América do Sul. Muito obrigado, Boaventura de Sousa Santos, por teres aceito este meu convite. Comecemos pelo fim. A vitória de Bolsonaro pode marcar uma viragem ainda mais brusca e musculada para a direita na América Latina? Pode. Eu acho que é exatamente isso que está no horizonte. Ele é não só para a América Latina, nós estamos a falar da 7ª economia do mundo, estamos a falar de um país extremamente influente nos BRICS, que acaba de ser definitivamente neutralizado com uma política relativamente autónoma a nível do contexto global. Portanto, a eleição do Bolsonaro tem um impacto não só latino-americano, como global, em meu entender. Porque eu acho que o que nós estamos, podemos depois discutir isso com mais calma, mas eu acho que a gente não pode analisar o continente latino-americano isoladamente do contexto global, e o contexto global é um ciclo reacionário global em que nós nos encontramos e que devemos analisar porque é que esse ciclo existe e portanto, terei todo o gosto em conversar sobre isso. Porquê é que achas que esse ciclo existe? Agora, saindo um bocadinho de nada da América Latina, porquê é que achas que existe esse ciclo global? Não, acho que é preciso sair, porque estamos num intervalo de duas globalizações, isto é, desde 1870 nós temos tido no mundo vários tipos de globalização. A globalização são normalmente as áreas de livre comércio em que os países hegemónicos têm um certo controle, mas também uma forma, digamos, de apaziguamento naquela velha era a ideia que vinha do Adam Smith, que o comércio é contra a guerra e, portanto, estamos na globalização. Depois, sempre que a globalização assenta, cada ciclo de globalização assenta numa inovação tecnológica. Obviamente a primeira foi a primeira Revolução Industrial e as depois que seguiram. Quando há um ciclo que chega ao fim, há um interregno, até que surge a próxima globalização. E nesse interregno há muita rivalidade entre países. A rivalidade normalmente leva inclusivamente à guerra. Foi o que aconteceu com as duas guerras mundiais na Europa, exatamente a intervalos da globalização. Para me cingir ao período mais recente, nós estamos no final de uma globalização que começou em 1989. É aquela, simbolicamente, começou um pouco antes, nos anos 70, depois da crise. Mas simbolicamente começou com a queda do muro. Com a queda do muro de Berlim, em que realmente nós vamos ter um unilateralismo, realmente, na medida em que finalmente temos os Estados Unidos apenas como a potência hegemónica e não tem nenhuma concorrência, digamos, que apresenta uma alternativa ao modelo capitalista, com autonomias, uma autonomia relativa da União Europeia, que a nível internacional nessa altura ainda é significativa, e essa é a globalização que nos trouxe até agora. A globalização normalmente assenta em inovações tecnológicas que dão grande rentabilidade. Neste caso é a internet, não é? Foi a internet, os computadores pessoais, e foram realmente o que aconteceu. Acontece que essa rentabilidade chegou ao fim. Um computador agora não custa muito dinheiro, os telemóveis são baratos, os programas são baratos, a rentabilidade desta inovação acabou. E como acabou, está a acabar esta fase de globalização que foi dominada pelos Estados Unidos. E neste momento estamos a entrar num período de rivalidade entre grandes potências. Quem são elas? Os Estados Unidos e a China. Porquê? Fundamentalmente porque já se sabe qual é a grande inovação tecnológica que vai dominar a próxima globalização. É a inteligência artificial, a automação e a robótica. E neste momento a China está relativamente bem posicionada para liderar esta nova globalização. Eu estudo atentamente os estudos científicos da CIA, e a CIA tem, em vários estudos que tem vindo a fazer, essa previsão que em 2030 a China será a primeira economia do mundo. No momento em que isto se transforma numa ameaça para os Estados Unidos estão numa guerra, obviamente, comercial com a China, que está neste momento ao rubro, não é? E há uma rivalidade entre países. A rivalidade agora são esses. Como dos 20 trilhões de dívida pública dos Estados Unidos, 6 trilhões estão na mão dos chineses, a China não pode ser atacada diretamente, até porque há
Monta a empresa norte-americana que fez todo o seu trajeto, a começar pela Microsoft, que fez o seu trajeto financeiro e industrial através da China. Portanto, tem que se atacar pelos seus aliados. Ataca-se a Rússia, que é exatamente um dos proxies, faz um acordo com a Coreia do Norte para que a China não seja o único aliado da Coreia do Norte e tenta-se neutralizar os BRICS. A Índia passou-se rapidamente para o campo dos Estados Unidos e esqueceu essa relativa autonomia que os BRICS tinham, e o Brasil era a grande potência, digamos, democrática ao nível dos BRICS. Eles não eram, obviamente, socialistas, obviamente, mas tinham uma proposta de autonomia dentro do capitalismo global, porque historicamente, finalmente, a dinâmica do capitalismo global está-se a deslocar para o Oriente. E então, o que é que eles tinham? Um banco mundial, que aliás existe neste momento, mas está descapitalizado, um banco mundial alternativo para fazer frente ao Banco Mundial, e uma cesta de moedas para as transições, inclusivamente de petróleo, entre eles. Ora bem, isto destabilizava completamente o dólar, porque o dólar é uma moeda que é a moeda de reserva internacional. Como não tem o apoio do ouro, só tem o apoio do petróleo. Isto é, desde 1971 que o dólar se aguenta, precisamente porque é a moeda exclusiva nas transações do petróleo. E cada líder que procura pôr em causa essa liderança é liquidado. Foi assim que Saddam Hussein foi liquidado, foi assim que Gaddafi foi liquidado. Os BRICS estavam em potência a tentar criar uma alternativa deste tipo, não é? E tu lembras-te, então agora, que eu não sei o que é que o Strauss-Kahn fez nos hotéis de Nova Iorque, nem eu sou amigo do Strauss-Kahn, nunca foi. Mas ele foi apanhado uma semana depois de ter proposto no Fundo Monetário Internacional que o dólar estava a ser instável e que nós devíamos ir para uma cesta de moedas, não apenas do dólar, mas também o euro, mas também o yuan, também o rublo. Ora bem, na semana seguinte ele cai. Foi coincidência, não foi coincidência, não vou entrar em teorias da conspiração. O que eu te digo é o seguinte: em momento de rivalidade entre países, é evidente que os Estados Unidos querem um alinhamento total. Querem o alinhamento total da Europa. E têm duas estratégias. Na Europa é destruir a União Europeia. Porque é evidente que é muito mais fácil aos Estados Unidos lidar com países individuais na Europa do que lidar com a União Europeia. Apoiar o Brexit, apoiam a Polónia, apoiam a Hungria e têm o seu agente já instalado na Europa. Portanto, tu não compras a ideia de que na prática o Trump é uma espécie de agente dos russos nos Estados Unidos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é tudo uma frente. Ele, como homem de negócios, fez negócios com a Rússia, como muitos outros do Partido Democrático também fizeram, não é? Não, de maneira nenhuma. Ele tem uma lógica que é esta lógica. Ele é um instrumento, obviamente, da rivalidade entre os países. A rivalidade é tão grande que, neste momento, o neoliberalismo não serve nestes termos aos Estados Unidos, exatamente porquê? Porque o neoliberalismo é a grande potência, só interessa na medida em que ele tem, obviamente, uma vantagem comercial. Mas os Estados Unidos... No entanto, por exemplo, no Brasil, se olharmos para Bolsonaro tem uma agenda neoliberal violentíssima, aliás. Absolutamente violenta, mas é a agenda do Trump. Quer dizer, a questão é que seguinte, é que um país, tens que ver, o país dos Estados Unidos, neste momento, para manter um neoliberalismo global, o neoliberalismo, para ser mantido, tem que beneficiar a potência hegemónica. Sim, claro. Porque só há realmente... Esta ideia de que o neoliberalismo é o fim do proteccionismo? Não, nunca foi. O proteccionismo é um instrumento que pode ser ou não utilizado. E está-se a ver com o Trump. Aliás, o mesmo acontece com todas as outras ideologias. Exatamente. Eu tento sempre explicar que não é não é absurdo um socialista defender o proteccionismo em determinados momentos, para defender o Estado, ou o que seja. Quer dizer, neste momento é exatamente isso. O Trump, na posição hegemónica que tem que ser o proteccionismo, não é para liquidar o comércio livre, é para transformar o comércio livre no seu apoio. Porque é que o Trump está sempre a dizer que a Europa é injusta comercialmente com os Estados Unidos? Porque a Europa importa menos dos Estados Unidos que os Estados Unidos importa da Europa. Deixa-me só voltar aqui à América Latina. E, portanto, a América Latina, já te digo, desculpa lá, só para dizer, na Europa é o desmembramento da União Europeia, que é fundamental, não é? E isso é extremamente perigoso para nós na Europa. E eu vejo isto porque muitos de nós, na esquerda, tivemos uma grande crítica em relação à União Europeia e continuamos a ter muitas vezes, mas, no fundo, sabemos o que já está no terreno. E, neste momento, também podemos discutir sobre isso, não é? Na América Latina, a ideia é outra, foi um alinhamento total que os Estados Unidos querem. Porquê? Porque não foi apenas a questão do BRICS, que se aplica apenas ao Brasil, foi a questão do investimento chinês.
Os chineses, neste momento, são o grande investidor nas infraestruturas em toda a América Latina, nomeadamente na América Central. Então, os Estados Unidos, em 2009, chegam à conclusão de que estão a perder o continente. E então, o primeiro golpe é o golpe das Honduras. Foram os advogados de Hillary Clinton que promoveram aquele golpe, que, aliás, não foi militar, foi já lá vamos. Estás a avançar muito tempo em perguntas que eu vou fazer mais à frente. Exatamente, é só para dizer que foi nessa altura que dá-se o primeiro golpe a uma entrada. E é a entrada para quê? Para criar um modelo neoliberal puro e duro, de desigualdade social. E é por isso que eu agora vejo, Daniel, já agora deixa-me só concluir esta ideia, que na comunicação social, e o teu podcast pode ser uma boa exceção, ninguém ainda fez a relação entre o golpe contra o Manuel Zelaya e os milhares de fugitivos, que não são imigrantes, que estão a ir das Honduras agora para os Estados Unidos. Isto é o resultado do que foi, eu vou dizer isto, tem relevância para o país, para o Brasil não é as Honduras, mas o Manuel Zelaya queria fazer uma política de fixação da população com alguma redistribuição social. O Manuel Zelaya não era, obviamente, um socialista, não era um Lula da Silva, mais ou menos queria que os honduranhos comessem 3 vezes por dia. Bem, ele foi liquidado em nome de um neoliberalismo que nem sequer respeita as regras eleitorais, porque o atual presidente, houve tanta fraude eleitoral que o Luís Almagro, que é o presidente da Organização dos Estados Americanos, que é um homem totalmente pró-americano, pediu a repetição das eleições. Mas os Estados Unidos não quiseram que houvesse repetição, porque aquele era o seu agente em Tegucigalpa. E, portanto, neste momento tens milhares de fugitivos a fugir de quê? Da fome e do crime. E isto está totalmente relacionado com o golpe de 2009. Vamos falar um bocadinho dos erros próprios que temos que falar. Deixa-me ir por vários... Está bem. Desculpa, interrompe quando quiser. Não. Quer a Venezuela, quer o Brasil, as crises políticas dos governos de esquerda, que são muito diferentes entre si, estes dois são bastante diferentes entre si, coincidem com a baixa do preço das matérias-primas de que dependiam, e em especial do petróleo. Ao não mudarem o modelo económico, estes países cometeram, quer Chávez, quer Lula, cometeram o pecado capital das suas grandes políticas. Ou seja, é possível cometeram em 2 sentidos. Um tem a ver com a brutal dependência em relação ao exterior, evidente, a total dependência em relação ao exterior e às flutuações de preços. Outro, se é possível ter um desenvolvimento social e uma redistribuição da riqueza numa economia baseada, numa economia extrativista, como nós sabemos, é a economia típica de países oligárquicos e pobres, não é? Queria que nos concentrássemos agora nisto, depois falaremos de outra coisa. Não, com todo o gosto, não, então, tens toda a razão, quer dizer, é absolutamente, mas eu fiz as críticas realmente em tempo útil, na altura que elas estavam a ser produzidas, eu sempre achei que o modelo que nós designamos normalmente como neo-extrativista, para mostrar que ele é extrativista, como foi sempre o modelo colonial, é o modelo que representa a maior continuidade com o colonialismo, é o modelo extrativista, porque leva realmente à desindustrialização, que foi o que aconteceu no Brasil nos últimos 13 anos, não existe praticamente hoje indústria brasileira independente como havia no início deste processo, e é neo porquê? Porque tem uma intensidade sem precedentes. Um diâmetro de uma roda, de um pneu de uma destas empresas mineiras, de escavadores de empresas mineiras, pode ter um diâmetro de um andar, de um prédio. Portanto, imagina a dimensão que nunca houve no tempo do colonialismo para, obviamente, a exploração dos recursos naturais. Foi um erro absoluto, que, aliás, foi denunciado na altura, lembro muito bem de muitas discussões que houve, em que eu participei, não só no Brasil como na Venezuela, de que este momento devia ser usado para 2 questões. Devia ser usado o governo, digamos, de esquerda. Aliás, como sabes, na América Latina há uma distinção entre o progressismo e a esquerda, porque o progressismo foi esse ligado ao desenvolvimentismo extrativista, que era o seguinte: por um lado, é a primeira vez que os países vão pôr os benefícios da extração dos recursos naturais também ao serviço das classes populares. Foi o que fez o Chávez, foi o que fez o Lula. Uma migalha, obviamente, mas é uma migalha importante, porque vai realmente tirar da miséria 50 milhões de pessoas, no caso do Brasil. Mas era fundamental utilizar esse momento para diversificar a economia. Isto é, para que ela não fosse de maneira nenhuma. Porquê que achas que não o fizeram? Porque era muito fácil. Foi realmente... Era muito fácil não o fazer. Não o fazer era o mais fácil,
e sobretudo porque no caso, há dois casos, são totalmente distintos, o Brasil da Venezuela, porque, aliás, o Brasil teve sempre uma grande distância em relação à Venezuela, foi desses países que mencionaste, foi dos que teve sempre mais distância em relação aos Chaves. Tanto assim que o UNASUR, a ALBA não avançaram o suficiente porque o Brasil esteve sempre na retranca e nunca quis entrar, digamos assim, na política que era hegemonizada pelo Chávez. São dois diferentes. No caso do Lula, obviamente é porque, e isso é que levou a alguns erros e alguma surpresa que hoje o PT tem, que foi que o Lula teve sempre que governar com a direita, porque não havia outra maneira. E a direita queria, obviamente, que se seguisse exatamente com a linha do desenvolvimentismo, que vinha de trás, que vinha da ditadura, mas com nacionalismo, e que agora, desde o Fernando Henrique Cardoso, não podia ter esse nacionalismo, tinha que ser internacionalizada. Estávamos em pleno boom da China. A China devorava todas as matérias-primas, devorava toda a soja que a Argentina ou o Brasil pudessem produzir. E, portanto, era muito fácil, sem fazer nenhuma alteração no sistema político, não sem fazer uma alteração no sistema fiscal, sem tributar aos ricos, que tu conseguisses realmente um excedente que ia para as classes populares, que foi a Bolsa Família, foi a Fome Zero, foram uma série de programas. Tudo coisas um pouco assistencialistas, independentemente de indispensáveis. Eram absolutamente políticas propostas pelo Banco Mundial. O que é o Banco Mundial são as chamadas políticas compensatórias, não são direitos universais, ao contrário da social-democracia. Apesar de teres tido depois outras coisas, como o acesso à universidade, mais claro, gente, foram extraordinários, foram políticas extraordinárias, a política do ProUni, o Reúne, todas as políticas das cotas, a Maria da Penha, todas as políticas da Fome Zero foram realmente aquelas, a reforma do estatuto das domésticas, das empregadas domésticas, que criou, obviamente, na classe média um pânico, porque as empregadas médicas já tinham carro e tinham computador, isso era um escândalo para eles, e não dependiam da filantropia dos seus senhores, das pessoas que as contratavam. Na realidade é uma coisa que é difícil perceber na Europa, é que o Brasil continua a ter uma cultura colonialista e esclavagista, num sentido mais genérico do termo. É a Casa Grande e a Senzala, de que falava o Gilberto Freire. E, portanto, aqui era muito fácil porque havia o boom. No momento em que o boom da China desacelera e a crise de 2008 vem e há uma quebra nos preços das matérias-primas e a desaceleração da China começa então, este ano a China teve o seu menor acréscimo de crescimento industrial do PIB, foi este ano. Portanto, começou todo um ciclo de atenuação da China que já está a receber os reflexos da guerra comercial dos Estados Unidos. A China está a ser posta no seu lugar, como o Japão foi posto há 20 anos no seu lugar, para não contestar a hegemonia ocidental, digamos, neste caso Estados Unidos, do capitalismo global, e, portanto, estes sistemas dependiam completamente. A Venezuela dependia do petróleo. O Chávez, em vez de diversificar a economia, tornou-a mais dependente do petróleo. Falando de uma coisa que tem mais a ver com isto do que possa parecer à partida para muita gente. No Brasil, mas também na Argentina e na Nicarágua, a corrupção foi o grande calcanhar daqueles moral da esquerda. Ou achas que ela foi apenas um pretexto para fragilizar os governos de esquerda, ou foi as duas coisas? Foi as duas coisas. Obviamente, ninguém pode ser a favor da corrupção e a luta contra a corrupção é perfeitamente legítima. O que tu não podes é transformar a luta contra a corrupção numa destruição do sistema democrático. E essa faz-se sempre que há uma politização da corrupção, no sentido de que há atropelos à polícia. Sérgio Moro, escolhido como Ministro do Brasil, acho que fica... foi um agente. Acho que fica mais ou menos esclarecido qual foi o seu papel. Foi uma politização absolutamente, e é sobretudo porque é promovido. Mas é verdade que a esquerda... a questão é, porque é que a esquerda, chegada ao poder, nos casos, substituiu uns oligarcas por outros e ela própria, os seus quadros políticos enriqueceram, e isso não foi só no Brasil. A Nicarágua é um exemplo talvez extremo, muito mais extremo do que o Brasil. Porque tem um enriquecimento familiar que não acontece. Exatamente. Mas mesmo na Venezuela sabemos que há que o chavismo criou uma nova oligarquia, uma nova... E se isso não é um calcanhar especial, ou seja, a corrupção, a esquerda defende mais a intervenção do Estado que a direita, não é? Hoje em dia defende mais. E, portanto, fragiliza muito mais, não é só moralmente, as suas políticas. Ou seja, quem defende menos Estado não é grave se for corrupto e ajudar a destruir o Estado, não é? Agora, quem defende mais... Ou seja, tu não achas que há
há aqui um balanço a fazer para além da perseguição, evidentemente, oportunista que foi feita? Não, é evidente que há, aliás, eu sempre defendi, aliás, escrevi bastante sobre isso, que não se pensasse que a corrupção feita pela esquerda é a mesma coisa que a corrupção feita pela direita. A direita, quando governa, tem o poder do governo, tem o poder social, e tem o poder económico, e tem o poder mediático. A esquerda, quando governa, tem o poder do governo, mas não tem o poder social, não tem o poder económico, nem tem o poder mediático. Portanto, a tolerância devia ser zero à corrupção, e não foi. O PT não é mais corrupto que qualquer dos outros partidos. Foi tão corrupto quanto os outros partidos. Não estou a falar do enriquecimento pessoal do Lula, porque eu penso que é a grande injustiça histórica que se cometeu contra o Lula e que se continua a cometer, que não é o enriquecimento. Mas é verdade que foi mais fácil destruir Lula, no sentido de prender, todo aquele processo kafkiano se tornou mais fácil por haver um sentimento geral de uma relação do PT. É evidente. Ou seja, não teria sido possível fazer isto a Lula, pelo menos com tanta facilidade, se na população brasileira não houvesse um sentimento que havia uma relação entre o PT e o... Foi a grande oportunidade. Essa demonização do PT pela corrupção não vem de agora, foi a TV Globo, que agora está contra o Bolsonaro, mas foi ela que produziu a demonização do PT com base na corrupção. E a corrupção realmente tem duas leituras. Ela é, por um lado, absolutamente legítima a luta contra a corrupção. Por outro lado, tem um elemento, é uma forma de destruir, neste caso concreto no continente, foi uma forma de destruir de uma maneira despolitizada as políticas de distribuição social. Não é só mínimas. Na Europa está a acontecer o mesmo. Exatamente. Curiosamente, o discurso contra a corrupção, que até é um discurso natural na esquerda, é um discurso que está a ser utilizado sobretudo por forças antidemocráticas de direita. E a mim espanta-me que a esquerda, quando chega ao poder, não perceba que esse é um elemento absolutamente central. Quer dizer, eu acho que é absolutamente central, tens toda a razão, e acho que isso é evidente, que isso, eu espero que a esquerda tenha aprendido definitivamente, porque houve alguma esquerda que teve essa, só que ninguém ligou a isso. Por exemplo, a mudança do sistema político-partidário, por exemplo, a mudança do sistema eleitoral e político-partidário no Brasil tinha sido um elemento, a maior parte das pessoas que não acompanham muito a política do Brasil não perceberá de que é que eu estou a falar, mas o facto, por exemplo, hoje o partido com mais votos, que é o PT, ter 10%, penso eu, do Congresso, diz que só há uma maneira de governar o Brasil. O mensalão é uma instituição política no Brasil de governabilidade. O sistema político é absolutamente incontornável a corrupção no Brasil. E o PT teve um momento histórico em que podia ter apoio popular para mudar. Histórica. No momento inicial da grande aceitação, o PT podia fazer uma reforma política, uma reforma fiscal e uma reforma dos mídias. Não fez nada disso. Nenhuma das fez, porque era mais fácil exatamente governar, porque havia um excedente que a esquerda cegamente pensou que ia continuar para sempre, porque a China é um país de desenvolvimento intermédio, até que 2 bilhões de pessoas se desenvolvam plenamente, nós vamos ter uma fartura durante décadas. Não é assim. Mas no caso da corrupção... Mas eu quero-te dar um exemplo, porque é bom que a gente dê bons exemplos e não entre na autoflagelação da esquerda, que é típico da esquerda, não é? Que é o Evo Morales, quando teve o primeiro caso de corrupção, que foi um ministro seu, grande amigo indígena, pô-lo imediatamente na prisão, expulsou do governo e realmente mostrou tolerância zero para com a corrupção na Bolívia. O Evo Morales ainda lá está a caminho de cometer um erro fatal, em meu entender. Qual? É porque o referendo foi contra a reeleição indefinida dele à presidência da República, e ele está a tentar anular esse referendo e recandidatar-se outra vez. Isso vai levar a uma outra pergunta, mas vou deixar mais para a frente. É um erro fatal. Mas pronto, mas nessa altura esse homem fez isso. Foi tolerância absolutamente zero. Ele não realmente... Agora, é um país pequeno e nestas coisas as pessoas não gostam de ver as boas lições. Mas também é verdade que a corrupção foi um bocado prima da relação destes Estados que eu tinha falado há pouco com as oligarquias. Ou seja, Lula também fez uma escolha. Foi não afrontar... Claro. O que é uma escolha que se compreende olhando para o que aconteceu a seguir, não é? Ou seja, que é a pergunta... Sobreviveria um governo do PT se tivesse afrontado a oligarquia brasileira? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Teria sobrevivido 13 anos? Talvez não. Agora, eu como sempre digo uma coisa, deixemos... É evidente que o discurso da corrupção é o discurso mais popular agora. Agora, a luta contra a corrupção é dirigida pelo país mais corrupto do mundo.
que é os Estados Unidos. Eu vivo há 35 anos, meio ano da minha vida nos Estados Unidos. Conheço como poucos o que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos legalizaram a corrupção. O Supremo Tribunal Federal permite, o Supremo Corte dos Estados Unidos permite que as empresas financiem as campanhas, o chamado dark money, que agora é totalmente invisível. Nos Estados Unidos, os lobbies, os grupos de pressão, o dinheiro, os irmãos Koch, dominam totalmente, estão a destruir. Só que isso não é corrupção, porque não é legal. Está legal. Ninguém fica escandalizado. Ora, é evidente. Ora, quem deu os dados para o Lava Jato foi o Departamento de Estado, porque quem tem os dados mundiais sobre as nossas contas bancárias são dos Estados Unidos, porque as grandes empresas de internet são todas, têm os seus servidores últimos nos Estados Unidos. Portanto, foram esses que deram ao Sérgio Moro os dados para mostrar que houve, obviamente, corrupção e Caixa 2 entre o PT e a Odebrecht e as outras empresas. Obviamente que isso houve, como houve com o PMDB, como com o PSDB. Agora, o que acontece é que só o Lula é que vai para a frente e que vai para a prisão. O Temer, que foi apanhado com uma mala de dinheiro e com escutas telefónicas e com malas de dinheiro para ele, continua a ser presidente até ao final. Certamente vai ter de ser julgado depois de deixar de ser presidente, provavelmente. Mas já fez o que tinha a fazer também, não é? Pois, exatamente. Tu falaste aí do Evo Morales e do tal erro de tentar se perpetuar no poder, que parece ser um erro que só Lula é que também nunca teria condições para fazer, mas não parece que não... Bem, ele agora estava-se a recandidatar de novo, mas aí... Sim, mas isso era legal, quer dizer, é uma coisa... Da direita à esquerda, o caudilhismo, uma espécie de caudilhismo, parece ser a marca do poder político latino-americano. Na Venezuela aconteceu primeiro em tragédia, na minha opinião, poderás corrigir-me, com Hugo Chávez. Eu devo dizer-te que eu nunca tive simpatia, e uma das razões porque nunca tive simpatia pelo chavismo tinha a ver com a minha dificuldade em compreender como é que um poder carismática e autocentrado numa figura pode distribuir democracia. Acho que é um contrassenso e acaba sempre mal, e tem acabado sempre mal, e acabou depois agora como farsa com o Nicolás Maduro. Mesmo no Brasil, se olharmos, mesmo no Brasil, com as características que tem, o PT acaba a fazer uma campanha a dizer Haddad é Lula, Lula é Haddad. Ou seja, percebendo, claro que há aqui uma parte estritamente tática, mas parece que a esquerda latino-americana, aliás como a direita, não se consegue libertar desta ultra-personalização do líder salvador. Isso é uma questão cultural da América Latina, é uma questão que pode ser vencida. É porque isto tem ajudado a matar vários projetos políticos à esquerda na América Latina. Quer dizer, o problema, de novo, é complexo. Quer dizer, a tua história está certa, a tua análise está certa se tu cortares a história quando te convém. Quer dizer, se tu não fores para o Perón e se não fores para o Getúlio Vargas, é evidente que tu podes ter a leitura que quiseres em relação a estas últimas décadas. E o Hitler também foi carismático, e o Mussolini também foi carismático, o Salazar menos carismático, mas também foi, e o Franco foram. A América Latina não tem nenhuma doença específica da América Latina. A única coisa que tem é uma herança do colonialismo que nunca ultrapassou, exatamente porque as sociedades não são apenas capitalistas, são colonialistas e patriarcais. Aquelas sociedades vivem, obviamente, com o fulanismo e o patrimonialismo que os colonialistas lá puseram, que eram os portugueses não puderam controlar um país como o Brasil, fizeram as capitanias, foi as capitanias que deram lugar aos senhores, à Casa Grande, e isso foi a grande herança que levaram aos líderes carismáticos ao poder patrimonialista. Se tu vais para o Nordeste, um José Sarney também é, obviamente, um senhor, um cacique que manda praticamente em tudo, agora menos, mas mandou durante muito tempo. Portanto, eu acho que não é uma doença, digamos, genética da América Latina, é a sua história. São razões políticas. É a história, eu nunca acho que claro, e a história tem realmente esses líderes. Não foram apenas líderes totalmente negativos, é muito fácil agora dizer isso, porque estamos a tentar, o teu argumento pressupõe que é sempre um argumento totalmente eurocêntrico, que é tentar dizer as coisas, as soluções melhores são as europeias, a democracia europeia. Tu estás a viver no continente que é o mais violento do mundo. Nenhum outro país matou 78 milhões durante um século. A Europa... Eu não sou um eurocêntrico. Mas és, na tua formulação, obviamente, que é eurocêntrica, mais que até eurocêntrica, não é? É que estar a dar lições aos latino-americanos. Não.
realmente não temos nenhuma lição mas a dar. a solidariedade não é uma lição. A solidariedade... Qual é a lição que um país tem, que Portugal chegou à democracia em 74? Não é uma lição, mas a solidariedade implica um sentido crítico partilhado. Não, mas essa crítica faz-se a partir de... Quando eu digo partilhado, é partilhado. Essa crítica só faz sentido... Significa que eu dou aos brasileiros todo o direito de criticarem... Uma crítica de esquerda, agora não me surpreendo porque é que tenhas tantos bolsonaristas no teu podcast. Uma crítica de esquerda é uma crítica que não pode ser só contra a esquerda, que também tem que ser contra a direita, não pode ser nunca pôr entre parênteses o papel dos Estados Unidos na desestabilização destas economias. O Bolsonaro nunca chegaria à presidência, não foi apenas os erros do PT que foram muito graves, obviamente, mas eu critiquei-os na devida altura e fui muito crítico, aliás. Eu jantei várias vezes no Palácio do Planalto com o Fernando Henrique Cardoso, de quem fui amigo, nunca jantei com o Lula da Silva uma única vez. Como nunca jantei com o Hugo Chávez, apesar dos energúmenos dos comentários sociais aqui nos jornais dizerem que Boaventura rima com ditadura e que foi a favor da Venezuela. Foi muito crítico por razões totalmente diferentes das tuas. Não fui crítico do Chávez por ser carismático, fui crítico do Chávez por fazer uma coisa que era o seguinte: não fez uma alteração fundamental que devia fazer, porque a Venezuela foi durante muito tempo considerada a Arábia Saudita da América Latina, porque tinha realmente toda a riqueza do petróleo e, portanto, era o único país, ao contrário do Brasil, que não tinha movimentos sociais de base, que não tinha participação cidadã. Mas eu acho que as duas coisas não estão desligadas. É essa a minha crítica. A minha crítica, ao contrário do que possa parecer, é uma crítica de esquerda. Ou seja... Realmente... Não, é uma crítica... É mesmo uma crítica de esquerda, porque aliás, as críticas que eu tenho e que acompanhei na Venezuela ao Chávez foram críticas, sobretudo, feitas por pessoas à esquerda do Chávez e até críticas marxistas ao Chávez, que tem a ver com uma ideia que para mim é importante, e eu conheço, aliás, as coisas que tu vais escrevendo, para ti também é importante, que tem a ver exatamente com a distribuição da democracia na base, e de eu achar que há um contrassenso entre a distribuição da democracia na base e os líderes são carismáticos ou não escolhem ser carismáticos ou não, mas concentração de poder simbólico numa só pessoa. E isso acaba por se pagar caro em escolhas políticas que se fazem, incluindo até algumas escolhas económicas. O que eu te quero dizer é o seguinte: não entres com os chavões que põem todos no mesmo sítio, porque as coisas são diferentes. O Perón, através do seu carisma, conseguiu meter as classes trabalhadoras na política, porque historicamente não estavam. O Getúlio Vargas foi o que garantiu, com o seu carisma, numa certa fase, uma inclusão social das classes trabalhadoras. É exatamente uma visão autoritária, tudo bem. Mas não é a mesma coisa. Quer dizer, as coisas não acho que seja a mesma coisa. O carisma é mau porque cria desertificação à sua volta. Quer dizer, o líder carismático, essa é a minha questão. É o problema do PT neste momento. Isso não é um problema para a direita, porque a direita não propõe um processo de democratização social e política, mas é um problema para a esquerda. É evidente, isso é evidente, isso, claro, eu tenho essa crítica. Agora, a crítica que se faz a um Chávez não é a mesma que se pode fazer a um Lula. O Chávez, o problema que ele teve foi que teve tanto dinheiro nessa altura, até vir a crise do petróleo, que resolveu. E só quem não conhece a Venezuela é que pode ver a mudança que ele fez nas barriadas de Caracas. Porque a gente nunca tinha visto um médico que não comia 3 vezes por dia nenhuma. E ele permitiu que durante um tempo a gente comesse. E isso não é importante para ti nem para mim, mas é importante para as maiorias pobres destes países. Claro que é importante para mim. Não seria de esquerda. Tu comes todos os dias. Para mim pessoalmente não é. Agora, há muita gente no mundo que come hoje, não sabe se pode comer amanhã. Está vivo hoje, não sabe se pode viver amanhã. Eu acho, por exemplo, isso é que tu tens cada vez que vejo pessoas de direita falarem de como é que o Lula deixou o Brasil, eu repito, quando alguém que tira 40 milhões de pessoas ou 30 milhões de pessoas da miséria, deixou o país melhor do que entrou. Por isso é que eu agora te estou a tentar mostrar que realmente, embora as tuas perguntas façam todo o sentido... E vou continuar a fazer difíceis. Por amor de Deus. Para quem foi entrevistado ainda recentemente pelo Sábado, pela Maria Espada, que me fez uma entrevista bastante hostil, estou habituado a isso. Estou absolutamente habituado, estou até muito simpática para o normal que existe hoje na imprensa portuguesa. Não tenho problema nenhum. O que eu te quero dizer é o seguinte: os processos são diferentes. No caso do Hugo Chávez, foi um homem que distribui dinheiro para as comunidades onde não havia movimento social, não havia democracia participativa, dava o dinheiro e esperando que a sociedade se organizasse. Sim. Isto nunca funcionou.
a sociedade tem que se organizar de democracia participativa e depois... E tu achas que no Brasil foi diferente? Achas que no Brasil, o Brasil tinha um lastro de movimentos sociais muito grandes, quer dizer, faz toda a diferença. Fórum Social Mundial, tem os movimentos que estão na rua e é que, apesar de tudo, nas últimas semanas conseguiram, de alguma maneira, inverter um bocado o processo, é gente que vem, obviamente, de uma organização, sobretudo as mulheres e o movimento negro e os artistas. Se calhar ficarás também chocado com isto, o Brasil, o Lula, com todas as críticas que se possam fazer a Dilma Rousseff e a Haddad, a Haddad não tenho especiais críticas para fazer, a Dilma Rousseff tenho várias, as críticas que possam fazer, Lula produziu Dilma Rousseff e Haddad, o Hugo Chávez produziu Nicolás Maduro, e eu acho que isso não há... A institucionalidade, eu escrevi isso quando o Chávez morreu, isso está no meu livro Pneumatóforo, mas escrevi na altura, exatamente quando ele morreu, que o grande problema de líderes carismáticos é essa desertificação, não deixam nada. E que não seria possível de modo nenhum aguentar um sistema que o Hugo Chávez estava, sem o Hugo Chávez, e portanto as lideranças deviam ter encontrado outra solução, e a solução era, obviamente, não era de maneira nenhuma fazer uma constituinte depois de tu perderes umas eleições. Então, mas essa crítica eu fiz lá na altura. Agora, claro, as pessoas não leem, só leem depois, enfim, aquilo que lhes convém. Portanto, eu faço as críticas na altura. Em relação ao PT, o que eu estou agora, fundamentalmente, e a minha reação à tua pergunta é só esta, é que neste momento está internacionalmente e no Brasil em movimento uma grande campanha para destruir a memória da distribuição social e dos benefícios sociais que durante estes 13 anos foram possíveis. Para muitos brasileiros agora, o petismo foi comunismo, foi Venezuela, que nunca foi, obviamente, sempre governou à direita, e não houve distribuição social, não houve educação pública, não houve saúde pública, não houve nada. É apagar a memória. E o Brasil, isto é perigosíssimo para o Brasil, porque eles apagaram a memória da ditadura, devido à transição. Nunca fizeram uma crítica da ditadura e agora vês os militares a virem outra vez com a superioridade moral dos militares democraticamente e agora estão em riscos de apagar a memória das políticas sociais de distribuição social, de educação e saúde, exatamente, que estão a tentar... Vai ser difícil apagar. Entre os mais pobres é difícil apagar. Vai ser difícil apagar. Mas viu-se nos resultados no Nordeste. Porque as consequências, normalmente, como aconteceu em Portugal em 2011, as consequências das políticas neoliberais só se vê no bolso das pessoas 2 ou 3 anos depois. Não é imediatamente. O Serviço Unificado de Saúde no Brasil, continua ainda, embora ele agora, o Paulo Guedes, diz que vai privatizar tudo. Bem, mas por enquanto ainda lá está. As universidades ainda lá estão. A educação pública ainda lá está. Agora vamos ver, vão começar... Acreditas que a esquerda ressurgirá? Sim, é evidente. Nunca foi tão importante haver esquerda no mundo. Ela tem que se Não, mas eu digo no Brasil especificamente que a esquerda tem condições para ressurgir. Claro, é evidente. Está a ressurgir. O processo da oposição. Está a ressurgir. Eu até te digo uma coisa. Eu tinha essa pergunta mais para a frente, mas deixa-me perguntar. Tu achas que os próximos anos, que vão ser anos, seja como for de chumbo, nem é preciso, tenho escrito isso também, que nem é preciso que Bolsonaro faça nada especial, já começou, basta as forças mais agressivas sentirem que têm um presidente que as protege para que as coisas comecem a acontecer, mesmo sem acontecer nada no Estado. Tu achas que estes próximos anos de chumbo, de alguma forma, serão, apesar de tudo, úteis para duas coisas, para a esquerda se reorganizar e se regenerar um pouco também? São. Eu penso que é a grande utilidade, a única utilidade de uma vitória do Bolsonaro é que realmente ela vai permitir agora um repensar. A esquerda tem que abandonar o sectarismo, o dogmatismo ou o contrário dele, que é o entreguismo. Tem que abandonar este tique da esquerda, que é mais fácil à esquerda unir-se à direita do que a outros grupos de esquerda entre si. Eles têm que se unir mais. Foi o que o Haddad fez. Tens que ver que o Haddad foi o melhor prefeito do mundo para a Fundação Bloomberg em 2016. Eu acho que o Haddad foi a melhor escolha que o PT podia ter feito. Sim, é um homem honesto e um homem sempre cuja moderação foi orientada, ainda agora para a Carta Capital. É moderado no que interessa, não é? É moderado para unir as esquerdas e não para se aliar às direitas, que só se servem da esquerda enquanto lhes serve os seus interesses. A direita usou o Lula enquanto isso lhe servia. No momento... Mas o Lula deixou, não é? O Lula deixou, obviamente, isso foi o erro fatal, foi não ter aproveitado a boa oportunidade, porque vinha do
da sua trajetória histórica. Isto é, no fundo, o Lula, que é um homem dos sindicatos, nunca acreditou de facto que as sociedades capitalistas eram luta de classes. Acreditou sempre mais na conciliação de classes. Era Lula, paz e amor. Tu achas que o Lula foi demasiado conciliador? É evidente que foi. E que pagou o preço. É evidente que pagou um preço. E pagou um preço. E hoje está amargamente, aliás. Ele disse-me a mim, professor Boaventura, eu vou lutar até ao fim pela minha inocência. Eu disse ao Presidente, sabe que estes crimes que são politicamente motivados nunca se vão esclarecer. Quem é que matou o Kennedy? Quem matou o Martin Luther King? Nunca vamos saber. E, portanto, o senhor talvez nunca possa provar a sua inocência. Vai ser muito difícil. É claro que neste momento o meu grande problema é que o Lula não era o meu candidato nesta eleição, porque eu trabalhei bastante com o Guilherme Boulos, porque eu penso que é o candidato futuro, mas fui um dos homens, pessoas mais visíveis também na defesa do Lula, porque eu acho que é preciso defender a memória. Este homem corre o risco de passar o resto da sua vida na prisão. E eu, como democrata e também como jurista, que não sou apenas sociólogo, acho que foi uma violação do primado do direito feito por um agente dos Estados Unidos, dentro do judiciário, que se chama Sérgio Moro, que querem, aliás, que ele seja presidente. Não é? Mas já aconteceu na Itália, o Di Pietro acabou também por ir para a política e depois deu no que deu. E a destruição do sistema democrático deu no Berlusconi. O sistema judicial está a ser utilizado, e eu acho que isso é uma coisa, aliás, que ultrapassa a questão da esquerda e da direita. Absolutamente. Não? O sistema judicial está a ser utilizado como uma forma de destruição da legitimidade democrática dos políticos eleitos. Ou seja, eu acho que o sistema judicial hoje tem a função, em alguns casos, que tiveram as forças militares no passado. Eu quero que a esquerda seja tratada com o mesmo rigor que a direita, mas não quero que seja tratada com mais rigor. Se o Bolsonaro fosse um homem de esquerda, tivesse sido um capitão que tivesse promovido uma rebelião no exército, como paraquedista, para fazer um golpe dentro do exército, esse homem nunca podia ser presidente se fosse de esquerda. Porque foi um insubordinado. O Geisel, nas memórias do Geisel, diz: está lá um militar, um Bolsonaro está no Congresso, não podemos confiar nesse militar porque foi um mau militar. Porque ele insubordinou-se e foi expulso do exército. Se ele fosse de esquerda, nunca chegaria a presidente. Como é a direita, ninguém fala nisso. Compreendes? Eu acho que está-se a aplicar, neste momento, à esquerda, um double standard, um critério mais duro contra a esquerda, contra a direita. Isto, para mim, resistirei sempre com todas as forças. Perante a contestação assistimos na Venezuela e na Nicarágua, aliás, li um texto teu longo que escreveste sobre a Nicarágua quando foram, penso que em julho, sobre o assunto, limitações às liberdades políticas e uma forte repressão. Curiosamente, são dois dos poucos sobreviventes, para além do Evo Morales, que deste como um bom exemplo. Se não é perturbante que sejam dois dos pequenos dos que conseguiram sobreviver. A segunda pergunta, que é talvez a mais difícil para a esquerda, mas não só para a esquerda, para toda a gente: como é que um governo de esquerda respeita o pluralismo de informação com empresas privadas de comunicação e não é sabotado? Como é que e uma pergunta mais geral: se a democracia liberal, como a conhecemos, é, pelo menos na América Latina, com uma estrutura económica e social que tem, compatível com os projetos políticos que a esquerda tem na América Latina? Ela não é compatível, é com os projetos da direita. Não tem nada a ver com os projetos de esquerda. Ela não é compatível, ela é com o projeto neoliberal de concentração da riqueza. O que o Paulo Guedes está a fazer neste momento, é privatizar tudo para diminuir a dívida. Mas tu aceitas que assistimos neste momento, por exemplo, quer na Venezuela, quer na Nicarágua, por razões diferentes e de formas bastante diferentes, há uma espiral de repressão. Sim, mas, Daniel, desculpa lá, vamos lá distinguir. O caso da Nicarágua são também diferentes. Pois é, podes falar dos dois. O caso da Nicarágua é um caso de um indivíduo revolucionário, cuja trajetória revolucionária, mesmo no tempo da Revolução, é hoje até posta em causa, mas isso é outra questão. Foi um homem que se entregou totalmente aos interesses económicos do Daniel Ortega com o neoliberalismo e a privatização da economia, porque ele fez o seu governo todo nos últimos anos através de um acordo com a Conferência Patronal, que corresponde à nossa Confederação dos Empresários aqui, que governou de acordo com eles, distribuindo benesses a todo esse capitalismo. É quase um capitalismo de Estado. Só que o fez também para beneficiar a sua família. E, portanto, ele é hoje um dos homens mais ricos da Nicarágua e a sua família também o é. Portanto, houve um enriquecimento pessoal dentro dessa ligação. E é isso que, efetivamente, vai criar um regime
político completamente descaracterizador, que quem enfim, conheceu os sandinistas e trabalhou com alguns, o meu artigo que tu referiste foi feito, obviamente, depois de conversar com muitos sandinistas na Nicarágua e de ver o que era a situação. E, portanto, é um sistema de total perversão, porque tem um enriquecimento pessoal. O Lula não é o homem mais rico da América Latina. O Daniel Ortega, nem o Nicolás Maduro é o homem mais rico da América. Quero aqui fazer uma distinção, porque eu não é por acaso não falei do Brasil. É um enriquecimento. Não há nenhum no Brasil, se há coisa que ninguém pode acusar o PT, é qualquer tipo de processo repressivo contra a contestação que lhe foi feita, 2, qualquer tentativa de limitar a liberdade de imprensa, pelo contrário, foi a democracia que foi limitada pela imprensa, evidente, não o oposto. Claro. É totalmente oposto. Na Venezuela a história é um pouco diferente. Sim. E eu gostava que falasse um bocadinho da Venezuela, porque estamos a assistir a uma coisa que nos perturba a todos nós democratas, que é assistir a uma fortíssima repressão. Mas a coisa que aqui me interessa mais é perceber se há um momento no confronto social que grandes mudanças sociais e até com alguns traços revolucionários têm em sociedades, levam a um tipo de conflito que não é possível de gerir nas democracias parlamentares. Não é isso, Daniel. A questão é outra. É que tu tens muito a ideia, e é um erro absolutamente comum em toda a comunicação social, é que os países são entidades estanques e são realidades nacionais. Isso não existe. A Venezuela está na crise que está devido a um embargo. Se os venezuelanos resolviam o problema, o Zapatero tentou resolver, e eu conheço em detalhe a negociação entre a oposição e o Nicolás Maduro, e quase sempre esteve a ponto de haver uma conciliação nacional dentro da Venezuela. Porque o Nicolás Maduro tentou fazer essa conciliação várias vezes, como aliás o Chávez já o tinha feito. E há um momento-chave em que os Estados Unidos impedem isso. Isso, entrevista no teu podcast o Zapatero, e ele te diz: os Estados Unidos não querem nenhuma conciliação. A Venezuela ainda hoje exporta eletricidade para a Colômbia. A Colômbia não pode pagar à Venezuela, porque os Estados Unidos impedem devido ao embargo. Qual é o país que se aguenta nesta forma? Os erros internos são terríveis. Eu estive em Cúcuta, que é a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, convidado por artistas a fazerem uma grande exposição juntos à parte. Estamos juntos e estamos divididos. E é um drama humano de ver milhares de pessoas a atravessar a fronteira. Quando nós vemos agora, é um bocadinho difícil, uma pessoa olha para a Venezuela, percebe, que o Maduro está a vender uma parte razoável Sim, do Orinoco. Não, estás a falar do petróleo, ou seja, à China. Ou seja, está uma das frentes de combate, que é a independência nacional e o direito dos venezuelanos aos seus próprios recursos, está a ir à vida. Não podemos já falar de redistribuição da riqueza, porque estamos a falar de uma crise humanitária de brutais dimensões. Portanto, chega um momento em que nós perguntamos: o que é que ainda está a ser defendido na Venezuela? O que está a ser defendido é muito pouco neste momento. Está a ser defendido uma coisa que tu nunca podes entender, porque é muito difícil nós entendermos, nem eu entendo devidamente, é o orgulho dos venezuelanos. O venezuelano é um ser, como os argentinos, tem uma ideia de dignidade nacional muito interessante e que neste momento se não houvesse uma oposição imperial contra a Venezuela, eu penso que o Maduro já tinha acabado. O embargo é que mantém o Maduro Era o que se dizia sobre Cuba também, não é? Exatamente, isto é, este embargo cria um impacto enorme nas pessoas que estão a sentir que não têm medicina, não é porque o Estado não tenha dinheiro para pagar medicamentos, é porque os Estados Unidos apreendem os barcos que estão a levar medicamentos para a Venezuela. Falarmos só apenas dos erros do Maduro e não vermos que há uma intervenção imperial brutal para destruir a Venezuela, que continua a vender petróleo aos Estados Unidos, não esqueçamos disto, não é só a China que vende. O que acontece é que a China é a única que empresta dinheiro aos Estados Unidos e a China é tão predadora quanto aos Estados Unidos porque, obviamente, só empresta aos venezuelanos se ficar com a propriedade dos produtos, porque já viu que é a única maneira de garantir os seus créditos, na verdade. E, portanto, eles comportam-se internacionalmente como capitalistas, não são melhores nem piores dos Estados Unidos. Agora, é uma rivalidade entre dois. E a América Latina foi apanhada em pleno nessa rivalidade. E é por isso que nem os brasileiros podem resolver os seus conflitos sozinhos, nem a Bolívia pode resolver os seus conflitos sozinhos, nem a Argentina pode resolver os seus conflitos sozinhos. O grande homem que ia resolver os problemas... Também na Argentina, curiosamente, a destruição
de Kirchner está a tenta-se fazer por via da corrupção, não é? Por via da... Sim, obviamente, todos eles cometeram o erro fatal da corrupção. Nunca deixei de o dizer e disse na altura própria. A corrupção da esquerda não é a corrupção da direita. Vocês metam isso na cabeça. Não podem governar à maneira antiga, porque nós vivemos em sociedades capitalistas que continuam com o poder económico, social e mediático quando vocês têm o poder do governo. Portanto, a tolerância é zero. Por isso o meu exemplo foi sempre o Evo Morales. Mas, infelizmente, ninguém ouviu, porque a condição, quer na Argentina, quer no Brasil, a condição de governabilidade é a corrupção. Tu achas que uma figura como o Mujica, por exemplo... o Mujica é o como único símbolo... É o único líder que nos resta. É o único líder que nos resta com um homem que foi guerrilheiro, que não ficou com o poder para sempre e que é hoje a consciência política de esquerda de todo o mundo, a meu entender, não só da América Latina. Eu sou sempre contra os... Mas temos que ser todos... Vou pôr a coisa de uma forma ao contrário. Eu tenho, evidentemente, acho que toda a gente tem uma enorme admiração pelo Mujica. Digamos que é impossível não o ter. Mas temos que ser todos tão ascetas como ele, para fazer temos os líderes políticos têm de ser todos tão ascetas como ele para conseguir liderar um projeto de esquerda. O meu carro não é um Volkswagen dos anos 60, não é? Nem vivo praticamente num palheiro como ele vive, não é? Que não é um palheiro, mas de todo modo é uma casa muito modesta. Não, o Mujica tem o seu estilo, realmente que mostra realmente um desapego total ao poder, nunca entrou na corrupção. Aliás, a institucionalidade uruguaia também é muito diferente. Como sabes, a Uruguaia durante muito tempo foi considerada a Suíça da América Latina, tal e qual como a Venezuela era a Arábia Saudita. A esquerda continua a governar, e a esquerda continua no Uruguai sem ter grandes... Sem ter grande agitação. Foi realmente o Tabarás Vázquez foi aquele que levou mais tempo a cumprimentar o Jair Bolsonaro, levou 12 horas a cumprimentá-lo, porque não quis fazer por Twitter, como todos os outros fizeram, porque acha que um presidente não responde por Twitter, responde por uma carta formal. Era bom, não é? Que os políticos voltassem a perceber isso. Não é? Exatamente, mas não é por Twitter. Mas já sabemos muito bem que o Bolsonaro vai governar por Twitter como governa o Trump. E que é a maneira que este tem de fixar a agenda. E desinstitucionalizar o Estado. Totalmente, obviamente. Que é a melhor maneira dele ficar totalmente à mercê de quem tem poder. E, portanto, a corrupção não vai terminar com o Bolsonaro. O que ela vai é realmente mudar de mãos, obviamente, porque agora é o capital internacional. Quer dizer, tu olhas para um Paulo Guedes que diz assim: a minha prioridade é diminuir a dívida. O que é que isto significa? É capital financeiro. Sim. É pagar aos credores. E, portanto, pagar aos credores é o fundamental. Isto vai fazer crescer a economia? Não acredito. O neoliberalismo fez crescer a economia em Portugal? Se bem que nós olhamos para o Trump e uma das... Há várias profecias que se fizeram que não estão a acontecer sobre a situação económica. Porque o Trump, exatamente ao contrário, primeiro fez um abaixamento de impostos brutal. Sim. Eu não acredito que que no Brasil ele tenha o mesmo efeito. Sim. Devido à desindustrialização que teve. Agora teve um protecionismo, não é? O Trump fez medidas... Que é coisa que o Brasil não vai fazer. Ora, o Brasil não vai poder fazer o contrário. O Brasil agora vai dizer os automóveis feitos no Brasil têm X componentes. Não, vai fazer o oposto. O neoliberalismo dos países... Porque é um país subordinado aos Estados Unidos, não pode fazer o protecionismo. É de esperar que as mudanças que estamos a assistir em Cuba, que ainda não são muito claras, mas dão os primeiros passos e alguns, na minha opinião, bastante interessantes. Sendo que eu tive cuidado, como vejo nesta conversa toda, de pôr Cuba de um lado completamente diferente de todos estes, porque há uma diferença que tem que ser sublinhada. Todos os outros foram eleitos pelo povo. Cuba é uma ditadura, nenhum dos outros, eu acho que a Venezuela já está... Ou seja, já houve violações de algumas regras democráticas fundamentais para não poder dizer que a Venezuela é uma democracia, pelo menos assim. Pelo menos eu vou um bocadinho mais longe, mas pelo menos eu também acho que os Estados Unidos não são uma democracia, de meio que estamos à vontade. Nós temos opiniões diferentes, e eu estou a falar de algumas regras fundamentais formais que não chegam para falar de uma democracia, mas sem as quais não há uma democracia. E que é a possibilidade do povo, num determinado momento, decidir, mesmo que erradamente,
mudar o saber poder. com que base é que o povo decide. Não, por isso é que, mas é que o povo também decidiu na Alemanha pelo Hitler. É verdade, é verdade, mas isso não é indiferente. Eu não acho que eu não estou a dizer que a democracia formal chegue para a democracia. Estou a dizer que não conheço democracia sem democracia formal. Claro, é com isso. Estamos de acordo. E é disso que eu estou a falar, e em Cuba não há uma democracia formal. Acho que isso é evidente. Não é? Que se chama agora ditadura, que tu com toda a vontade chamas à ditadura. Nos anos 70 ninguém chamaria ditadura. Sim. Como tu sabes, não é nos anos 70, mas é para tu mostrares exatamente como as coisas evoluem. Eram democracias populares. Eram os países do comunismo na altura. Quer dizer, ninguém chamava ditadura. Chamavam, não é? Os comunistas não chamavam. Não, mas em geral havia... A mim não me passa pela cabeça dizer que a RDA era uma república popular, era uma democracia popular, não é? Era Daniel, não é, obviamente, pelos nossos critérios hoje. Eu só te quero dizer que nos anos 60 e 70 a ciência política norte-americana que eu estudava dizia que havia vários tipos de democracia. Havia a democracia liberal, a democracia desenvolvimentista, que eram os movimentos de libertação que tinham levado à independência e que eram partidos únicos, mas não eram ditadura, porque ninguém ia chamar um ditador a alguém que libertou o seu país e, portanto, eram democracias desenvolvimentistas e havia as democracias populares. Eram assim que eles diziam. Portanto, esta distinção de que a única forma de democracia liberal é a única forma de democracia nasce nos anos 80 e a partir de então, e tu refletes isso mesmo como eu reflito. Eu também penso que neste momento, primeiro, a democracia liberal é absolutamente imprescindível. Em segundo lugar, a democracia liberal não se aguenta, não é com as políticas de esquerda, é com o capitalismo internacional financeiro que vai criar uma polarização. Eu tenho defendido que o capitalismo entrou numa fase pós-democrática, ou seja, o capitalismo financeiro global não precisa das democracias mais, elas são um problema, enquanto o capitalismo industrial precisava de gente, não é? Precisava de gente. E precisava das nações, precisava de nações, não é? Exatamente. O que este capitalismo não precisa de gente, não precisa de nada, e é por isso é que cada eleição que existe em cada país, nas primeiras notícias do jornal é sempre qual é a reação dos mercados. Isto é, são 5 investigadores internacionais que controlam 50 trilhões de dólares. Eu estava a fazer a pergunta, quer Cuba, tendendo, portanto, a alguma abertura às mudanças em Cuba, quer o patriotismo moderado, vamos chamar-lhe assim, do Obrador, no México. Aquilo é um projeto de esquerda com características um pouco diferentes. Que efeito é que achas que estas duas coisas, concentrando provavelmente um bocadinho mais em Obrador, mas que efeitos é que achas que estas duas coisas ainda vão ter na esquerda latino-americana e na América Latina? Eu acho que continuo a pensar que Cuba passou por vários momentos. O momento atual, e quem lê a nova Constituição de Cuba vê que realmente Cuba está num processo de transição que provavelmente pode vir a ser o modelo chinês, fundamentalmente porque os cubanos chegaram à conclusão de que realmente estando tão perto dos Estados Unidos e fazendo os Estados Unidos tanta destruição democrática como fazem no continente, através dos embargos, através dos fake news, através destas empresas mediáticas, através do Steve Bannon, através de tantas coisas, no momento em que eles abrirem a democracia, destroem-se. E vai haver uma... Eu, por acaso, defendi isso há uns anos e agora tive esperança. Exatamente isso que tu estás a dizer. O modelo chinês, que seria o modelo chinês. Defendi exatamente isso há uns anos. Hoje não tenho assim tanta certeza, porque nem sei se Cuba tem capacidade, que não tem o peso económico que tem a China. Nem do Vietnã, porque esse é outro modelo. Sei que eles falam muito com os vietnamitas. Estão mesmo ao lado, não é? Estão ali mesmo ao lado dos Estados Unidos. É realmente muito mas não acreditas que haja uma grande abertura democrática em Cuba? Se os Estados Unidos continuarem a apertar o garrote do embargo, e o Trump voltou a apertar agora, o Obama tinha uma política bastante diferente em relação a isso, uma normalização levaria, obviamente, com algum controle, digamos, eu não estou a dizer que fizessem uma transição para uma democracia totalmente aberta, porque eles queriam ver basicamente é qual vai ser a influência de Miami em Cuba, e a influência é todo o dinheiro capital, enfim, que fugiu de Cuba está em Miami, portanto, qual é indivíduos que estão a 70 km de Cuba, ou como é que eles podem transformar e podem destruir praticamente tudo também o que fizeram, ou que quiseram fazer e não fizeram, mas de todo modo acho que há aí um problema grande, que realmente é o facto de Cuba não poder decidir o seu governo, enfim, pelos seus próprios meios. Se pudesse, haveria. E quanto ao Obrador? O Obrador é um projeto interessante que eu tenho acompanhado muito de perto. Aliás, nesse livro da Esquerda dos Unidos também trato o caso do Obrador, porque tenho acompanhado. É realmente um caso interessante de um político que foi sempre um político bastante moderado, não é
propriamente um líder carismático, quer se apresentar, foi um dos melhores prefeitos da cidade do México, é um homem que foi vítima de 3 fraudes eleitorais até agora ser presidente, que teve que fazer muitas concessões exatamente para poder chegar a esta posição, para ter a maioria e para poder, que aliás é uma maioria avassaladora, que a Morena teve hoje, porque tem a maioria no Congresso, portanto é um homem que tem neste momento muito poder, mas é um poder muito heterogéneo, porque a sua base social, muitas daquelas que estavam mais à esquerda, obviamente que o abandonaram, porque ele teve que fazer, por exemplo, articulações com as igrejas evangélicas, que são contra o aborto. Há risco de ele estar a cometer os mesmos erros que o Lula, ou não, desse ponto de vista? Da corrupção, não. Não me refiro à corrupção. É um sistema diferente, não. Eu refiro-me à conciliação, ou seja, a crítica ao Lula da conciliação também é uma crítica, na realidade, fácil. Sim. Por uma razão. A pergunta é sempre, se o Lula não tivesse conciliado, se alguma vez sequer o PT tinha chegado ao poder. Na altura do... E o Obrador não teria, provavelmente, também chegado ao poder. Sim. O Obrador é um homem de conciliação, não é um homem de enfrentamentos. E a melhor prova é o que ele está a fazer com o Trump. Eles estão a renegociar, e renegociaram à pressa, o novo tratado do Atlântico Norte, o NAFTA, exatamente antes do Obrador, porque estavam com medo que o Obrador viesse com alguma política mais nacionalista, proteccionista, etc. Que é a linha dele, e que é uma coisa que é curiosa, que eu acho que deve ser debatida à esquerda. Tu falaste da Europa, e a gente não vai desenvolver porque já não temos tempo para falar sobre isso, mas se o patriotismo e a soberania nacional não têm que ser reivindicados pela esquerda. Isso seria outro podcast, quer dizer, porque eu acho que sim, que nós estamos numa fase a entrar de que há nacionalismo de esquerda e nacionalismo de direita. Acho que a esquerda só tem isso, tem que defender outra vez o Estado e as políticas sociais. E só é possível defender o Estado, as políticas sociais e a democracia, defendendo o Estado-nação, que é o seu único sítio. E a esquerda tem que voltar a pensar que as políticas identitárias, que são muito importantes, quer do antirracismo, quer do antissexismo, pelos quais eu tenho lutado sempre, não se podem separar das lutas de classes e, portanto, da luta contra a desigualdade social. Eu penso que alguns partidos de esquerda abandonaram as classes populares, não olharam muito para as classes populares, entraram muito nas políticas identitárias, isso foi um campo muito fértil para as igrejas evangélicas, contra a homofobia, contra essas coisas todas, e por vezes as desigualdades sociais foram-se aprofundando. Eu penso que nós em Portugal temos mantido, aliás, um certo equilíbrio. A chamada esquerda caviar não tem sido esquerda caviar nesse sentido. Sim, o Bloco, por exemplo, começou muito centrado nessa, mantém essas bandeiras, mas posicionou-se nas questões de com muita correção. Social, essa é a linha do futuro, aliás, é uma linha que nós temos vindo... Que é a do Bernie Sanders, por exemplo, que também foi por qual ele optou. Curiosamente, aqui assim podemos acabar o podcast, conciliar. Não, estou a brincar. Eu tenho a mesma capacidade de gasto que tu. Uma das coisas que eu acho que o Bernie Sanders trouxe no debate político é perceber-se, aliás, como alguma esquerda, tipo Hillary Clinton, utiliza lutas fundamentais de direitos LGBT, de minorias étnicas e até o feminismo, que é uma luta central da história da esquerda, mas utiliza-os para não ter que falar da questão de classe e da questão social. É evidente. Aliás, o Bernie Sanders foi uma vítima disso, quando se dizia que o homem, que aliás é um homem que tem lutado tanto pela causa negra, não era a favor dos negros, quando realmente ele também o era. Simplesmente a Hillary Clinton queria ganhar as eleições e a Wall Street queria que a Hillary Clinton ganhasse as eleições hoje. A maior fraude que se cometeu provavelmente foi uma fraude eleitoral contra o Bernie Sanders nas primárias do Partido Democrata, porque toda a gente diz que o Bernie Sanders provavelmente teria ganho as primárias se não tivesse havido fraude eleitoral. Portanto, estamos inteirados acerca da democracia norte-americana, que é o grande modelo para todos vós hoje no mundo. Sei lá, para aquilo que se vai dizer. É que nunca se põe em causa a democracia norte-americana. Não, por acaso ponho muitas. Eu tenho um problema com algum excesso de relativismo nestas coisas. Para mim, o modelo que eu tenho de democracia liberal são um modelo de vários países europeus, não é seguramente dos Estados Unidos. Sim, não considero, aliás, que os Estados Unidos... Não me surpreende, isso são países da Europa Ocidental, claro. Em que eu acho que Portugal é um bom exemplo de uma democracia com as suas fragilidades, mas de uma democracia que funciona. Portanto, não quero importar nada dos Estados Unidos em relação a essa matéria. Não acho
Eu não gosto muito de um relativismo em relação a estas matérias que eu acho que enfraquece a esquerda. Sim. Não, isso aí tens toda a razão, e eu acho que a gente tem que... Aliás, neste livro, o que eu defendo é isso, que é uma coisa nova que é preciso meter na cabeça das esquerdas, e tem sido a minha grande dificuldade. As esquerdas não conseguem meter na cabeça, nestes países que eu estou a estudar, que é o Brasil, Portugal, a Espanha, o México e a Colômbia, de que eles são os únicos defensores da democracia liberal e energizada pela democracia participativa. É uma articulação que nós temos que criar entre a democracia representativa, liberal, com a democracia participativa, porque já vimos que nós temos que voltar ao face-a-face, temos que voltar aos encontros, aos círculos de cultura, temos que voltar a falar com as pessoas. Até porque as redes sociais serão dominadas pela... É a única maneira de lutar contra os fake news, é falar pessoa a pessoa. E, portanto, nós temos que voltar às periferias das cidades, às classes pobres que foram abandonadas, que são vítimas de violência, onde o Bolsonaro foi capitalizar, porque a esquerda se esqueceu que uma pessoa que está a jantar na sua favela e que pode levar uma bala a cada momento, essa pessoa está muito preocupada com a segurança, obviamente, seja de esquerda, seja de direita. Portanto, nós temos que voltar às bases, à territorialidade, às periferias, onde é muito duro, onde não se pode ir de carro, onde não se pode ter certos hábitos, onde a gente tem que ter outra maneira. Mas as esquerdas são quem vai poder salvar a democracia liberal, com o misturado e, digamos assim, radicalizada com uma certa democracia participativa, que eu acho que é fundamental, a participação cidadã, porque a direita e uma certa esquerda, que infelizmente também existe, vendeu-se demasiadamente ao capital internacional financeiro. O capital internacional produtivo tinha alguma vertente ainda que podia também de uma tensão entre democracia e capitalismo, mas foi-se gerindo, e o melhor exemplo foi a própria Europa, que geriu isto bem durante este meio século. Neste momento, como quem manda é o capital financeiro, não é o capital industrial, há uma incompatibilidade grande entre a democracia e o capital financeiro global. Muito obrigado, Boaventura, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.